Boa tarde a todos, boa tarde aos meus companheiros aqui de palco. É um grande prazer ter vocês aqui no Energy Summit 2025. Eu gostaria de que a gente vai falar um assunto muito importante, né, que é até uma das revistas da MIT Technology Review Brasil, que é Cidades Inteligentes. Cidades inteligentes é que a gente precisa de tecnologia, dado, governança, e nada melhor do que para esse palco a gente está aqui com o Beto Marcelino, fundador da iCities, uma empresa de referência quando assunto é cidades inteligentes aqui no Brasil. Então seja muito bem-vindo ao nosso painel. Obrigado, Prazer. Lorena. Nós estamos aqui também com o Conrado. O Conrado é vice-presidente do Grupo Calas, ele é mídia OH. Ele também é parceiro do Energy Summit, então se vocês estiverem aí na rua, vocês vão acabar encontrando ali o Energy Summit no BRT, e é ele que ajudou a gente com isso. Muito obrigada e bem-vindo ao nosso painel. Então, para começar, eu gostaria de perguntar como é que vocês veem cidades inteligentes hoje em dia? Até porque aqui no Energy Summit é um evento que a gente junta vários tipos de stakeholders, desde estudantes, de corporações, de governo. Então, na visão de vocês, o que seria cidades inteligentes? Acho que a gente pode começar e depois passar para o Beto. Olá, como vai? Bom dia a todos. Bom, pergunta de 1 milhão, né? Mais com o Beto aqui. Em síntese, eu diria que uma cidade inteligente é uma cidade eficiente para o cidadão, em todos os aspectos que a gente puder imaginar. É uma cidade que possa oferecer no espaço público, no ambiente público, mais comodidade, mais serviço, mais eficiência e que o cidadão possa usufruir melhor daquilo que o coletivo produz. Então, em poucas palavras, né, sintetizando ao máximo, eu diria que é esse o conceito. E para você, Beto, como é que você definiria isso? Com certeza, para as pessoas que estão aqui devem concordar com o que o Conrado falou, mas longe de ser uma cidade dos Jetsons, né? Como ainda tem a gente que trabalha também com educação e a gente atende crianças em Curitiba no ensino fundamental público, as crianças vêm com uma visão de cidade inteligente, uma cidade tecnológica e tal. No imaginário de uma criança pode até ser, mas na realidade uma cidade inteligente ela tem que colocar as pessoas como protagonistas. Então parece um pouco de discurso político, mas não é. Existem duas formas, né? O gestor público ele pode olhar a cidade e tentar transformá-la para ele, né? Para a capital político dele, ou ele pode se colocar, fazer empatia com o cidadão e, de fato, promover ações integradas, né? Seja ela ligada à educação, à saúde, à segurança, à mobilidade, são a maioria dos serviços que falham numa cidade, né? E dar atenção e usar, sim, as tecnologias disponíveis, que estão todas aí hoje, né? Eh, a inteligência artificial, inclusive, é uma delas que pode promover uma interação entre os serviços através de uma governança digital no município. E a gente acompanha isso já na prática em várias cidades do Brasil, Curitiba, próprio Rio de Janeiro, São Paulo, estão promovendo o uso da tecnologia a favor do cidadão e não o contrário. Beto, aproveitando aqui que a gente já está falando com você, qual é o maior gargalo de realmente transformar as cidades e elas ficarem realmente smart, né? Smart cities. Qual é o maior gargalo que o Brasil hoje enfrenta com isso, né? Para transformar as cidades smart? Eu, como empreendedor, minha empresa nasceu como uma startup há 14 anos atrás. A gente sempre ouvia assim: empreender no Brasil é um desafio, né? Então, uma cidade inteligente também é um desafio porque é muita burocratização, né? É uma legislação que vai contra a você desenvolver projetos. Vamos dizer, se a gente quisesse mudar a avenida aqui na frente desse espaço, a gente teria algum tipo de política pública? Será que os gestores públicos estão preparados a melhorar a caminhabilidade desse espaço, a segurança desse espaço, para trazer as pessoas em conforto para esse evento de hoje? Eu não sei. Teria que analisar isso no plano diretor da cidade. Então, assim, para mim, o maior gargalo são gestores públicos capacitados que consigam ter uma visão holística para resolver esses problemas que, de fato, são flagrantes no nosso dia a dia. Curitiba é uma cidade que não se falava em segurança. Hoje em dia nós temos problemas severos de segurança. O que foi feito? Foi usado tecnologia para criar uma muralha digital, um hipervisor urbano que analisa os dados, porque dados por dados não adianta nada também, né? Tem que saber mitigar os dados e isso tem feito com que algumas prisões
tenham ocorrido agora nos últimos meses em Curitiba, que eram coisas que não aconteciam antes. Então, a tecnologia está promovendo talvez uma segurança maior para as famílias, para as crianças, para as mulheres em estado de vulnerabilidade. E, e é isso, eu acho que é a gestão pública que tem que ser mais capacitada para a gente poder ter um país com cidades mais inteligentes. Muito bom. E você, Conrado, de vista assim de mídia urbana, para você, e para sua empresa, qual é o maior gargalo que vocês enfrentam hoje em dia? Bom, a gente sempre olha cidades inteligentes com o viés de ambiente público, né, da paisagem urbana. Se eu tivesse que resumir, seria o ordenamento dessa paisagem urbana, o ordenamento do espaço público. Veja, a mídia, talvez ela tenha sido muito egoísta desde o começo. O que eu quero dizer com isso? Você se utilizava de um bem público, que é o espaço público, para fins privados, para divulgar uma marca, para divulgar a locação de um espaço privado, com quase nenhum retorno ao coletivo. Isso já começou a mudar, né? Acho que a Lei Cidade Limpa, que todo mundo já deve ter ouvido em São Paulo, mobiliários urbanos, que começou a ganhar atração, são sintomas desse processo de mudança. Qual é a lógica por trás disso? Bom, se há um interesse comercial e econômico no espaço público para divulgação de marcas e serviços, por que que eu não vou canalizar esse dinheiro de forma a gerar benefícios ao coletivo? Então, a forma mais fácil de vocês entenderem é o seguinte: é, pensa no abrigo do ponto de ônibus, onde a população aguarda os coletivos. Ao invés de eu colocar aqueles grandes outdoors espalhados pela cidade, vamos concentrar essa verba de forma que uma empresa como a minha e outras que existem possam financiar novos abrigos de parada mais modernos, conservá-los durante todo o processo de concessão, né, 20, 25 anos, para que a população possa ter um benefício desta publicidade, deste uso do espaço público pelas marcas. Então, seria uma simbiose entre conseguir conciliar o interesse econômico com um retorno ao público. E o maior gargalo é os municípios começarem a enxergar que esta ordenação da paisagem urbana, essa ordenação do espaço público é fundamental para viabilizar iniciativas como essa. Muito bom, muito bom. E vocês dois, vocês lidam com pessoas, governos, marcas diferentes, né? Como que vocês conseguem alinhar os interesses desses diferentes grupos, para conseguir transformar uma cidade smart ou para conseguir fazer uma mídia urbana e inteligente pelas cidades? Acho que a gente pode começar com o Beto. Bem, eu tenho visto nas cidades que a gente, através do Instituto iCities, né, nós temos uma road hoje, o Instituto iCities, ele promove principalmente a capacitação em municípios menores, e eu acho que hoje um exemplo, Pacto pela Inovação em Santa Catarina, o Pacto pela Inovação em Curitiba, é a promoção da nova governança que liga a inovação e os setores públicos para que a gente possa desenvolver essa harmonia entre a triple helix ou a quadrihelix, né, que é você ter os estudantes, a universidade criando, prototipando, com programas de P&D, você ter a prefeitura tentando legislar a favor de inovação ou junto com a Câmara de Vereadores, essa união entre os empresários, né? Tá aqui o Conrado também, que, que, que permeia tudo isso que eu estou falando, mas tentar fazer com que o empresário aposte naquele município, né? Que aposte naquele território. Então, eu acredito muito que estabelecer uma governança proativa, onde você tem as instituições que são ligadas à indústria, ao comércio, à educação. Em Curitiba a gente tem o CREA, tem o CAL, né, que são Conselhos Regionais do Urbanismo, de Construção Civil. Então, você precisa ter uma harmonia nesses setores para que a gente possa realmente ter tanto a população ganhando em qualidade de vida, em bem-estar, o empresário também investindo e tendo o seu retorno, e o próprio governo, talvez com a eficiência da máquina pública, possa gastar melhor esse dinheiro que ele está investindo e que não está dando tanto resultado. Então, eu acredito que estabelecer uma governança, para mim, hoje nas cidades, ela é fundamental. Concordo. Assim, um tripé, né? Estado, empresariado e a população. Os três têm que estar alinhados e andando para o mesmo norte. Então, o empresário tem que entender
que não é só a última linha. É claro que a última linha é importante, mas ela sozinha não vai criar um negócio sustentável, no sentido estrito da palavra. O Estado tem que entender que a gente, empresário, não é inimigo, a gente é parceiro, a gente está lá para ajudar e a população tem que compreender esta relação, porque no final do dia ela é a maior beneficiada. Acho que a mensagem desse tripé ainda não está clara, as pessoas ainda não entendem de forma plena a comunicação, empresas como a minha, precisam trabalhar melhor isso, porque às vezes um dos três são vistos como inimigo ou como adversário dessa evolução desses investimentos. E Conrado, conta pra gente um exemplo prático da sua empresa. Legal. Acho que eu tenho três grandes casos que eu posso contar, não só da minha empresa, mas são bem emblemáticos. Como eu comentei, eu sempre olho com viés da área pública, mobiliários urbanos, né, retorno para o coletivo. Então, 3 casos rápidos. Primeiro, tem uma das empresas do meu mercado, acabou de ganhar Cannes com um equipamento chamado Abrigo Amigo. O que é isso? É um abrigo de ônibus que tem uma tela touch com câmera e som, e que à noite, quando as pessoas, especialmente mulheres, estão esperando o ônibus sozinhas na rua e numa região perigosa, elas se utilizam desse equipamento e se comunicam com uma central de atendimento que faz companhia para essa pessoa até o ônibus chegar. E se tiver alguma intercorrência, acionam diretamente a polícia. Olha só, mobiliário urbano inteligente auxiliando o cidadão. Outra iniciativa legal que a gente faz nível Brasil, mas aqui no Rio de Janeiro tem também. As câmeras, as placas de esquina, chama conjunto toponímico, onde fica ali o nome da rua, sabe, na esquina onde vocês viram? Pois é, elas estão preparadas para câmeras de monitoramento. Então a gente consegue fazer uma rede de monitoramento esquina a esquina, integrada com a Secretaria de Segurança Pública do município. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Estado ganha uma rede que não teria capacidade de investimento, ganha uma capilaridade de monitoramento com captura de Face ID, agregando o serviço, mais uma vez, para a população. E uma última muito legal também, são equipamentos de mobiliário urbano, a gente instalou isso em Recife, e Recife é um município que sofre muito com enchente, muito com alagamento. E aí, qual era a maior demanda da Defesa Civil? Se antecipar ao alagamento para poder tomar as providências. Então a gente começou a instalar sensores nos mobiliários urbanos para a hora que o nível da água começa a subir, e é um indicativo de que vai ter um problema como esse, já avisa diretamente a Guarda Civil, os bombeiros, para que eles tomem as providências. Então são alguns exemplos de que a gente está começando um mercado inteligente dentro dos mobiliários urbanos. Muito obrigada. E Beto, e você, tem algum projeto, alguma inspiração aí da sua empresa que você quer compartilhar com a gente? Eu tô feliz que o Conrado tá lá indo para Curitiba. A gente precisa disso. Olha, eu acho que nesses 14 anos a gente fez de tudo um pouco que era possível fazer do lado privado. A gente aprendeu muito fora do Brasil. A gente teve que buscar algumas referências fora daqui. Em termos de política pública, a gente se baseou muito no benchmark que foi a criação do 22 Arroba em Barcelona, de um bairro que era um contexto industrial e que se transformou num bairro digital. E ali a gente viu como que a própria prefeitura de Barcelona, a Generalitat, que é o governo da Catalunha, e a Câmara de Comércio da Catalunha se uniram para atrair novas habitações, aproveitando as habitações e as construções antigas industriais ali, fazendo esse apelo de retrofit naquela região. E a gente usou essas referências e trouxe para Curitiba a chancela da Fira Barcelona. Então, há alguns anos eu ia a Barcelona para estudar esses casos lá, e ter trazido o Smart City Expo Curitiba para nós foi um grande marco na nossa vida, na vida da empresa, na vida das pessoas que moram em Curitiba, porque a partir de 2018, na primeira edição, a prefeitura, que já vinha chamando o seu ecossistema de inovação de Vale do Pinhão, ela se apropriou de políticas públicas de inovação aberta, ela trouxe as startups para o evento, ela conseguiu mitigar algumas soluções que estavam possíveis de serem implementadas, criou um hackathon e começou a desenvolver projetos na cidade de Curitiba, desde hortas urbanas, desde
coworkings públicos, o Worktiba. Eu acho que tudo isso virou uma centelha que inflamou a cidade, assim, a cidade toda começou a se inspirar de volta, a, a lembrar que a cidade na década de 70 do nosso saudoso arquiteto Jaime Lerner era uma cidade moderna, era uma cidade voltada para as pessoas, onde se fechava as ruas para os carros e colocava o calçadão da Rua 15, que é super consagrado esse modelo. E a partir daí, o nosso evento em 2018 foi criador de uma cadência de políticas públicas na cidade de Curitiba, que a gente usa como modelo até hoje. O nosso atual prefeito eleito, ele tem 40 anos só, ele é bem jovem, e ele foi o primeiro gestor público a fazer uma especialização em cidades inteligentes na FGV em Brasília. Então ele estudou para poder dar continuidade num plano de governo chamado Curitiba Smart City, que é do ex-prefeito Rafael Greca, que é um arquiteto urbanista. Então nós temos a sorte de ter tido 30, 40 anos, nós temos sempre arquitetos urbanistas gerenciando a cidade, né? E depois, 2019, 2022, nós levamos esses gestores públicos a Barcelona para eles poderem ter uma espécie de workshop, uma capacitação em loco de como que se funciona, como se torna razoável você entender que não são altos investimentos. O que é a visão do gestor público é pensar assim, será que é muito caro implementar a tecnologia? Ele não pensa que isso é um investimento, né? E que cidades inteligentes é um pensamento a médio e longo prazo. Não é um pensamento de eleição que termina a cada 4 anos, ele vai fazer algum tipo de obra para poder só ter capital político. Cidades inteligentes são projetos mais duradouros. E então esse ex-prefeito ficou 8 anos fazendo eventos conosco e a Fira Barcelona, que é a empresa que é a nossa empresa mãe na Europa, e nós conseguimos criar uma sinergia para a cidade de Curitiba, atraindo novos investimentos. Curitiba recebeu mais de 5 bilhões de investimento para transformar a frota de ônibus do Inter 2 em 100% elétrica. Isso foi tudo apresentado em Barcelona. Barcelona tem o Porto Fórum, que é uma grande usina fotovoltaica que alimenta a cidade e a fábrica, e a usina que tira o sal da água e aquece também os prédios públicos com vapor de água quente. Então foi pensado em projetos em Barcelona para Curitiba. Então são dezenas, eu poderia ficar aqui falando quantos projetos foram. Então eu acho que o nosso grande projeto, fora a nossa consultoria, fora a nossa área de projetos especificamente, o evento Smart City Expo Curitiba, como esse evento do Energy Summit aqui, ele vem para modelar uma nova fase, né, na área de energia, e nós viemos modelar uma nova área de urbanização. Então, Curitiba hoje ela está preparada para os próximos 20 anos nos quesitos de urbanismo, né, e como trabalhar a cidade para as pessoas. Para fechar, a gente, dentro do evento, você vê a importância que tem o evento, a 6ª edição esse ano a gente entregou, fomos 80, tá aqui o Ronald também me acompanhando aqui, que é de Niterói, mas é do iCities, 80 especialistas promoveram um sprint urbano. Em quase 100 dias nós entregamos um material para a Prefeitura de Curitiba, que foi um projeto que redesenvolve todo o centro da cidade com mais de 100 ideias, isso com arquitetos, advogados, criando política pública do privado. Isso é inédito. Nós, do privado, criamos política pública para a prefeitura implementar para quê? Para que as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, moradores de rua, comércios fechados, você não ter acesso do turismo de classe mundial para dentro do centro, você não tem as franquias que são franquias importantes que não estão na cidade de Curitiba porque não conseguem ver um centro ativo. Nós entregamos isso na prefeitura para o prefeito, em 40 especialistas, e a gente acredita que a gente vai dar um novo impulso para a economia da cidade. Então, eu acredito que o nosso maior projeto é continuar trabalhando pela cidade e aprendendo com ela e levando isso para as cidades que a gente atende nos estados do Mato Grosso do Sul, Rondônia, Goiás, aqui em São Paulo, aqui em Niterói também. A gente pretende continuar levando esse modelo para o Brasil. Muito obrigada. E agora eu vou trazer um pouquinho para a gente falar sobre dados, né? Hoje em dia, dados estão em alta, porém, a gente tem várias questões aí. Vou começar com você, Conrado.
Vou te perguntar, é como usar dados urbanos de forma ética, eficiente e a favor da população? Alguém souber responder, né? Sim, no começo. Que você não mede, você não gerencia. Começo de conversa, serve para tudo. Para publicidade, a mesma coisa. De nada adianta uma campanha multimilionária se você não fala com o seu público consumidor. Aliás, esse é um grande fator de sucesso das empresas de mídia digital, né? Elas conseguem metrificar, qualificar o público de uma forma muito precisa. Por isso que elas explodiram e estão onde estão. Mas, claro que você tem uma questão de privacidade envolvida. Aqui não gosta, né, a ideia de que alguém sabe as coisas da sua vida privada. Então, tem um equilíbrio a ser encontrado. E aí a LGPD nos ajuda, ela tem toda uma diretriz, a gente está fazendo um benchmark, a gente fez um benchmark com a Europa, mas eu acho que vai um pouco além disso. As marcas, os veículos, as empresas têm que entender que os dados, as informações são fundamentais para suas campanhas, é claro que são, mas se você perde a mão, você deixa de ter uma ferramenta relevante e passa a ser inconveniente. Alguém aqui gosta de ficar recebendo SMS de marca querendo te convencer ou toda hora? Ninguém gosta, não é legal, né? Por mais que aquela questão relevante que fala, poxa, este é um produto que eu gostaria de adquirir, estou precisando disso, passa a ser, putz, esta marca me incomoda, perde valor. Então, o que eu entendo é, claro que eu tenho um arcabouço jurídico já montado, bem estruturado. Então, o arcabouço jurídico brasileiro, ele é bom, mas passa por uma responsabilidade e um pouco de bom senso no uso pelas marcas e pelos veículos de comunicação. Se você perder a mão, você deixa de ser relevante e passa a ser inconveniente. A linha é tênue, mas é isso. O consumidor tem que querer aquela sua informação. Não adianta você empurrar para ela. Muito obrigada. E para sua empresa, Beto, os dados urbanos conseguem ser usados de forma ética e eficiente e a favor da população? Com certeza. Existem iniciativas que nós estimulamos em Curitiba, foi a criação, isso é bem novo na cidade, e acho que no Brasil é o hipervisor urbano. Ele capta dados que são mitigados de vários órgãos, da secretarias de segurança, Secretaria de Segurança Alimentar, a Secretaria de Trânsito, e eles cruzam esses dados, né? E no dashboard do hipervisor que fica no ICI, que é Instituto das Cidades Inteligentes da cidade de Curitiba, é como vocês têm no COR aqui, né? O Comando de Operações do Rio. Nós temos um bem parecido lá, super moderno, e que a gente consegue entender desde uma pessoa idosa que não recebeu a vacina, até um atropelamento numa via que o sinal deveria ser mais extenso para um idoso passar. Coisas bem simples, assim. A questão de visualização facial em algumas câmeras, quando você tem algum tipo de fuga, delegacias ou em penitenciárias da região, que a gente tem. Carros que são levados para o Paraguai também, você tem a questão de você ter as imagens das placas, né? Então, as quatro saídas e as quatro entradas da cidade de Curitiba são 100% monitoradas e é difícil escapar de lá. Tipo, tem dado muito resultado. Esse supervisor urbano, ele está aprendendo, ele é um cérebro digital de inteligência artificial que ele está entendendo a minerar todos esses dados da cidade, está cruzando e cada vez é imputado ali um prompt que faz com que eles analisem uma nova vertente, assim. Então, a questão de resíduos. Eu pago a taxa de coleta de resíduos no meu IPTU e muitas vezes diz lá que passaria 3 vezes a coleta do lixo reciclado. Tá passando só uma. Eu consigo entender, se eu fizer uma denúncia, que o caminhão está desviando a rota. Então, é uma empresa privada que vai ser autuada. São coisas simples que no dia a dia a gente não dá conta. Mas isso são milhões de reais indo para o buraco, sendo que é um dinheiro nosso. Então, esse supervisor urbano veio para fazer com que a própria gestão pública pondere as suas decisões. Então, ele vai ajudar a população, mas ele também vai trazer um desconforto ao gestor público que, se ele não souber usar uma máquina que ele mesmo está subsidiando,
pode se voltar contra ele e numa próxima eleição pode ser que deflagre uma má gestão operacional, principalmente dos recursos financeiros, que esse é a maior entrave, né? Para eu como empresário propor um projeto, isso custa. Então, talvez com dinheiro mais bem aplicado eu pudesse trazer outros projetos para a cidade, se a gente pudesse ter os dados mais bem mitigados. E na construção de uma cidade inteligente, você acha que o povo realmente está sendo escutado? Ou ali a gente tem mais interesse de cima para baixo, do topo para baixo? Eu acho que é top-down, de certa forma, mas eu até me divirto, assim, porque quando vai chegando as eleições, a gente percebe se é top-down mesmo ou não, né? As pessoas, elas vão, de alguma forma ou de outra, elas vão dizer se elas estão satisfeitas, ou nas urnas, ou no dia a dia, né? No dia a dia é você prosperar com o teu negócio, é você ter tua família podendo também aproveitar a cidade da melhor forma, os parques, o entretenimento que a cidade promove. Então, assim, uma cidade que tem os seus habitantes contemplados com bons serviços públicos, geralmente dão continuidade num plano de Estado e não um plano de governo. Então, cidades inteligentes, se eu for olhar as cidades que nós fazemos consultoria, ou as cidades que nós conhecemos e são um benchmark para nós, são cidades que deixam um legado para a população. Um exemplo, você vai querer colocar alguma coisa de orla, praia, como tem no Rio de Janeiro, em Gramado? Gramado é uma cidade de serra, fria. Não, então os gestores públicos daquela região foram melhorando as suas vocações e seu desenvolvimento territorial para que cada vez mais os turistas encontrem aquilo que é devido àquela região. E cada cidade tem a sua vocação, né? Então eu acredito que primeiro você tem que fazer essa análise e a partir daí eu acho que ah, o gestor público e as pessoas vão ter uma harmonia nessa questão de estamos satisfeitos, você pode continuar, nós vamos votar em você. Ou não, a gente está insatisfeito e você tem que sair porque tem que vir uma outra pessoa e não é só com proposta, é porque a população, ela toda merece, né? Um carinho, um cuidado maior. A gente vê uma cidade mais feliz quando ela é bem atendida. Eu tenho um caso, uma cidade no interior de Minas Gerais, que é Passos, que a gente estabeleceu um projeto lá que é a Cidade da Saúde e do Saber. E a cidade hoje, 10 anos depois, é uma cidade que mudou completamente. Assim, você retém as pessoas para morar lá, os alunos que estão fazendo medicina agora não saem mais para ir para a capital. A cidade tem vários eventos de entretenimento, enfim, esportivos, de música. Eu acho que é isso. Eu acho que é mais ou menos esse caminho. Obrigada. E você, Conrado, qual a sua opinião sobre isso? Eu concordo, ainda acho que é um pouco de top-down. Acho que ainda falta um pouco de participação, até por falta de conhecimento, né? Chamar a população para conversar sobre isso é essencial, mas precisa entender do que a gente está falando. Acho que ainda esse assunto ele ainda fica muito restrito a um certo círculo e ele não permeou ainda a sociedade para que possamos ter um debate mais relevante, com uma massa crítica maior. Então, assim, acho que é top-down ainda. E agora, como a gente ainda tem 8 minutos, eu queria fazer uma brincadeira com vocês. Se vocês pudessem imaginar que vocês têm uma cidade do zero para torná-la inteligente, qual iniciativa você faria ali, prioritária? Começar com Beto. É um perigo perguntar isso para mim, porque eu tenho muitas ideias, assim, nós da empresa mesmo, nós sócios, eu, Caio e Eduardo, somos muito inquietos em relação a criar todo dia uma cidade dos sonhos, assim, sabe? Nós somos engenheiros e arquitetos e designers, então a gente pensa em modelar sempre uma cidade perfeita, mas isso é muito difícil, né? Então, para não ser frustrante, eu acredito, assim, que cidades que estão indo muito bem, Joinville é uma cidade que eu acho que está indo muito bem, porque ela escuta a população, então nós temos hoje o 156 digital na maioria das cidades, e você tem uma escuta aberta ali. Então, o gestor público ele analisa aquilo ali, ele não precisa ir em loco visitar as localidades com maior problema ou até com alguns elogios. Então, Joinville conseguiu ter uma escuta ativa e ela apoia muito o empreendedorismo de impacto. Então, eles têm uma área específica para desenvolvimento de projetos através de startups. A cidade de Curitiba tem o Vale do Pinhão, que através do programa Mulher Empreendedora,
que se reúnem frequentemente e são mulheres ligadas a startups que estão desenvolvendo projetos de ordem assim mundial, inclusive, na área de tecnologia. Então, eu acredito que eu estimularia o ecossistema de inovação da cidade. A primeira coisa que eu faria é um decreto de lei para institucionalizar uma agência de inovação. Aí, nessa agência de inovação, como eu falei antes,